Em 2025, uma notícia silenciosa começou a se repetir nos cantos menos iluminados da imprensa internacional. Cidades chinesas estavam cortando salários de professores. Hospitais, antes referência regional, estavam fechando alas inteiras. E servidores públicos estavam simplesmente parando de receber. O país que por décadas assombrou o mundo com sua velocidade de crescimento, agora lida com um problema que não se resolve com propaganda, censura ou promessas grandiosas: falta dinheiro. Mas não se trata apenas de uma queda momentânea na arrecadação. O que está acontecendo na China é mais profundo. É um colapso do modelo de financiamento do Estado, construído ao longo de décadas, apoiado em bases frágeis e agora exposto ao vento de uma economia global mais instável, menos tolerante e profundamente interdependente. O que estamos vendo não é só uma crise chinesa. É uma ameaça à arquitetura econômica do mundo moderno. E você talvez ainda não tenha percebido isso. Mas tudo ao seu redor, seu celular, seu carro, sua geladeira, depende diretamente de como essa crise vai se desenrolar. Vamos entender por quê. Durante boa parte dos anos 2000, a narrativa era clara. A China era imparável. Fábricas operando 24 horas, exportações batendo recordes, cidades surgindo do nada, literalmente em questão de meses. Cada vez que o Ocidente enfrentava uma crise, a China surgia como uma locomotiva estável, puxando a economia global para frente. Mas como isso foi possível? A resposta começa em um acordo implícito. O governo central em Pequim definiria os rumos e manteria o controle político. Os governos locais, por sua vez, executariam os planos, construiriam a infraestrutura e impulsionariam o PIB. Para isso, precisavam de recursos, muitos recursos. E aí está o primeiro ponto cego desse modelo. Os governos locais ficaram com a maior parte das responsabilidades sociais: educação, saúde, transporte, mas com uma fatia menor da arrecadação oficial. O que isso gerou? Criatividade fiscal. E não o tipo que economistas admiram. Com a bênção, ou ao menos a omissão, de Pequim, os governos locais passaram a financiar seus gastos por meio de vendas massivas de terras para o setor imobiliário. Na China, toda a terra pertence ao Estado. Mas os governos locais podem alugar por décadas essas terras a desenvolvedores privados. Era o negócio perfeito. O governo obtinha bilhões sem aumentar impostos. E os desenvolvedores tinham campo aberto para construir cidades inteiras. Durante anos, isso funcionou como mágica. O preço das terras subia. O mercado imobiliário crescia. A arrecadação subia. E os políticos locais, avaliados com base no crescimento econômico, eram promovidos. Mas toda bolha cresce até não poder mais. E quando estoura, deixa crateras. A partir de 2021, gigantes do setor imobiliário começaram a ruir. Evergrande foi apenas o começo. Seguiram-se Country Garden, Fantasia Holdings, Sunac. Com bilhões em dívidas, obras inacabadas e compradores revoltados, o modelo que sustentava os governos locais simplesmente colapsou. E o que vem depois de um colapso? O vazio. Os governos locais se viram sem sua principal fonte de receita. Sem dinheiro das terras, não podiam pagar funcionários, manter hospitais, terminar obras. O que antes era uma engrenagem aparentemente perfeita, agora girava em falso. Mas o problema se agrava ainda mais, porque nesse mesmo período a economia chinesa começou a desacelerar, e junto dela, a confiança do consumidor. Em março de 2025, o governo chinês anunciou um crescimento de PIB de 5,4% no primeiro trimestre. Um número aparentemente sólido. Mas havia um problema. A arrecadação tributária caiu 3,5% no mesmo período. Como isso é possível? A explicação está na natureza desse crescimento. Grande parte desse avanço veio de exportações de última hora. Empresas chinesas se apressaram em enviar mercadorias
antes de novas tarifas norte-americanas entrarem em vigor em abril. Ou seja, foi um crescimento artificial, um movimento de curto prazo que não reflete a saúde do consumo interno, que continua fraco. E um Estado depende do consumo, porque é no gasto das pessoas, nas vendas de produtos, nos serviços prestados, que a arrecadação de impostos acontece de forma estável. Sem consumo, não há tributo. Sem tributo, não há governo. A essa altura, a deflação já se alastrava por toda a economia. Os preços estavam caindo, o que parece bom para o consumidor, mas é desastroso para empresas e governos. Com preços menores, empresas faturam menos, pagam menos impostos, cortam custos, demitindo, investindo menos. O círculo vicioso da deflação transforma uma desaceleração econômica em colapso fiscal. E enquanto isso, Pequim faz o que pode. Mas o que pode não é suficiente. Em um movimento desesperado, o governo chinês começou a reprimir empresas para garantir a arrecadação. Auditorias agressivas, multas pesadas, exigência de impostos atrasados, inclusive de anos anteriores. Pequenas e médias empresas, que representam mais da metade dos empregos urbanos e da arrecadação, estão sendo sufocadas. As gigantes de tecnologia também não escapam. Empresas que antes lideravam inovação na Ásia, hoje enfrentam cerco estatal. Resultado? Medo, insegurança, fuga de investimentos. Em 2024, o investimento estrangeiro direto caiu para o menor nível em 30 anos. E isso num país que depende de fluxo de capital para manter suas cadeias produtivas funcionando. Enquanto isso, os serviços públicos estão encolhendo. Professores sendo demitidos, salários atrasados, cortes em programas de saúde, turmas mais cheias, menos transporte escolar, menos médicos por paciente. Em algumas regiões, a estrutura do Estado está desmoronando em silêncio. Mas o mundo ainda parece não estar ouvindo. A China é responsável por cerca de 30% da produção industrial global. Ela não é apenas mais um país. Ela é a engrenagem central da máquina global. Se essa engrenagem travar, os efeitos serão sentidos em São Paulo, em Berlim, em Tóquio, em Nova York. E não se trata mais de se isso vai acontecer, mas de quando e o quão preparados estamos. Este é o início de uma história que poucos estão contando com a urgência que ela exige. Uma crise que combina os piores elementos possíveis: dívida oculta, sistema tributário falho, repressão econômica, bolha imobiliária e deflação. No coração da segunda maior economia do planeta. Agora, chegou a hora de entender como esse sistema se formou, porque ele está falhando e quais as consequências para o mundo. Porque o colapso fiscal da China é mais do que uma crise local. É uma rachadura no alicerce da economia global. Ao início da República Popular da China, a era da economia socialista planejada. Naquele tempo, tudo era do Estado. Fábricas, bancos, terras, comércio. O governo não precisava arrecadar impostos. Ele controlava diretamente os lucros das empresas. Era como mover dinheiro de um bolso para o outro. Por isso, o sistema tributário era quase simbólico. Não havia necessidade de uma estrutura complexa. A prioridade era o controle político, não a eficiência fiscal. Mas o tempo mudou. Nos anos 1970, sob o comando de Deng Xiaoping, a China deu uma guinada. Abriu sua economia. Começou a aceitar o investimento privado, o capital estrangeiro, o empreendedorismo. Foi o nascimento do que hoje chamamos de socialismo com características chinesas. Na prática, um capitalismo misto, com forte controle central. Só que com o crescimento da economia, o modelo antigo de finanças públicas entrou em colapso. O Estado já não controlava todas as empresas e precisava de um jeito novo para financiar suas funções. Era hora de criar, finalmente, um verdadeiro sistema tributário.
Nos anos 1980, começaram os primeiros testes. Novos impostos foram introduzidos sobre empresas, sobre produtos, sobre circulação de mercadorias. Mas havia um problema. Os governos locais é que arrecadavam os tributos e ficavam com a maior parte do dinheiro. Cada província, cada cidade, cada condado coletava os impostos e decidia quanto enviar a Pequim. O resultado? Caos, disparidades e uma guerra silenciosa por recursos. Enquanto cidades costeiras nadavam em dinheiro, regiões do interior mal conseguiam pagar professores. Pequim, por sua vez, via seu poder esvaziar. Em 1994, o governo central decidiu agir. Foi lançada uma grande reforma tributária, a mais profunda da história chinesa moderna. O objetivo era claro: restabelecer o controle fiscal centralizado. Para isso, criou-se um novo sistema, dividido em 3 grandes grupos de impostos. Pequim agora teria acesso garantido à maior parte dos tributos e prometia redistribuir parte do valor para as províncias através de transferências fiscais. Mas havia uma armadilha nesse novo modelo. Os governos locais ficaram com a maior parte das responsabilidades, mas com menos da metade da arrecadação. E os repasses de Pequim, muitas vezes, chegavam atrasados, ou em valor insuficiente. Imagine ter que construir escolas, manter hospitais, pagar servidores e não ter acesso direto à maior parte do dinheiro. Foi assim que começou o desequilíbrio, e com ele, a busca por fontes alternativas de receita. Os governos locais passaram a explorar cada brecha possível para financiar seus gastos. Criaram taxas paralelas, exigiram contribuições voluntárias de empresas. E, mais importante, descobriram o verdadeiro filão de ouro do sistema: a venda de terras para incorporadoras imobiliárias. Mas esse desequilíbrio entre arrecadação e responsabilidade era mais que um problema técnico. Era um conflito de poder disfarçado de questão fiscal. De um lado, Pequim queria manter o controle absoluto sobre os recursos e decisões nacionais. De outro, os governos locais estavam sendo pressionados a entregar crescimento, serviços, infraestrutura, com cada vez menos autonomia e orçamento. Esse cabo de guerra fiscal moldou a política e a economia da China nas 3 décadas seguintes e plantou as sementes da crise atual, porque, na prática, o que a reforma de 1994 fez foi centralizar o poder, mas descentralizar a responsabilidade. E quando o crescimento econômico começou a desacelerar, esse arranjo tornou-se insustentável. Com a arrecadação fraca, os governos locais recorreram a artifícios perigosos. Criaram os chamados veículos de financiamento, empresas paralelas, que pegavam empréstimos em nome do governo, mas fora dos balanços oficiais. Com esses empréstimos, construíram cidades novas, estradas, aeroportos. Muitas vezes, desnecessários, mas com aparência de progresso. E tudo isso era garantido por uma única promessa: a terra continuará valorizando e continuaremos vendendo. Durante anos, essa lógica funcionou. A China crescia, os preços dos imóveis subiam, e os governos locais pareciam estar fazendo sua parte. Mas o sistema era fundamentalmente frágil, porque dependia de 2 coisas. A dívida pública local ultrapassava 40 trilhões de yuans e crescia a cada ano. Mesmo assim, Pequim fazia vista grossa, porque o crescimento do PIB, a métrica número 1 do sucesso político, continuava positivo. Até que o castelo de cartas começou a ruir. A bolha imobiliária chinesa não estourou da noite para o dia. Ela foi implodida lentamente por... Hoje, o sistema fiscal chinês é como uma ponte feita para suportar carros, mas que agora sustenta um trem de carga desgovernado. A base foi construída para uma China socialista, remendada para uma China em transição,
e esticada além do limite por uma China em frenesi de crescimento. A crise fiscal de 2025 não é um acidente, é o resultado inevitável de um sistema mal equilibrado, com incentivos errados, opacidade institucional e ausência de reforma real. Enquanto o Partido Comunista tenta manter a aparência de controle, os governos locais tentam sobreviver. E no meio desse conflito estrutural está a vida de centenas de milhões de chineses. O sistema precisa de reforma, mas reformar significa redistribuir poder. Significa tirar receita de uns e dar a outros. Significa enfrentar resistência política, social e econômica. E até agora, ninguém em Pequim parece disposto a pagar esse preço. A China crescia a 2 dígitos. As cidades explodiam verticalmente. Famílias investiam tudo em apartamentos. E os governos locais nadavam em dinheiro. Mas tudo isso estava apoiado em areia. Quando empresas como Evergrande, Sunac, Fantasia Holdings e outras começaram a entrar em colapso. O que era uma fragilidade virou um abismo. Essas incorporadoras operavam com níveis de alavancagem extremos. Tomavam bilhões em empréstimos para comprar terras, com a promessa de vendas futuras. Mas quando as vendas começaram a cair, quando compradores pararam de pagar hipotecas, quando a confiança evaporou, hospitais, escolas, segurança pública, transporte. Nada disso pode parar de um dia para o outro. E sem receita nova, sem mais vendas, a única alternativa foi a pior: paralisar. E foi o que aconteceu. O colapso imobiliário não afetou apenas a receita. Ele atingiu toda a cadeia produtiva associada à construção. Empresas de cimento, siderúrgicas, fábricas de cerâmica, fornecedores de móveis, de vidro, de eletrônicos. Todos sentiram a pancada. Milhões de empregos foram perdidos ou precarizados. As demissões começaram discretas, mas se espalharam como incêndio em palha seca. E com elas veio o medo. O medo paralisa o consumo. Uma família que acabou de perder o emprego ou que investiu as economias num apartamento desvalorizado e inacabado, não sai por aí comprando carro novo, ou viajando, ou reformando a casa. Essa retração no consumo gerou uma crise silenciosa: a deflação. Deflação é quando os preços caem de forma contínua. Pode parecer um alívio para o consumidor, mas para a economia é um veneno. Porque deflação significa que as pessoas deixam de consumir hoje, esperando que tudo esteja mais barato amanhã. Isso reduz a receita das empresas, faz com que invistam menos e demitam mais, o que, por sua vez, reduz o consumo ainda mais. É uma espiral descendente, e a China entrou nela com força total. Desde 2023, o Índice de Preços ao Produtor da China, o PPI, está em queda. Em março de 2025, caiu 2,5% em relação ao ano anterior. Foi o 10º mês consecutivo de queda. Esse índice mede o preço que as fábricas recebem por seus produtos. E se elas estão vendendo mais barato, é porque o mercado não está conseguindo absorver o que produzem. E isso não afeta só os lucros. Afeta a base de arrecadação do governo. A maior parte dos impostos chineses sobre o consumo, como o Imposto sobre Valor Agregado, IVA, é arrecadada nas transações comerciais. Se as vendas caem, a arrecadação despenca junto. Entre 2022 e 2024, o imposto sobre consumo caiu 8% em termos reais. E tudo isso aconteceu mesmo com o PIB crescendo. O crescimento, como vimos antes, era artificial, baseado em exportações pontuais e grandes lotes de produção acelerada para driblar tarifas internacionais. Não era crescimento saudável, não era consumo doméstico, e o governo sabia disso. Mas ao invés de corrigir a base tributária ou criar estímulos ao consumo, o que Pequim fez? Aperto. Um aperto fiscal brutal, especialmente sobre pequenas e médias empresas. Milhares foram atingidas por auditorias, multas retroativas
e exigência de tributos atrasados. O raciocínio era simples. Não temos mais como aumentar receita sem apertar os contribuintes. Só em 2024, mais de 500 mil pequenas empresas fecharam na China, muitas por causa da pressão fiscal e da queda no consumo. Ao mesmo tempo, grandes empresas de tecnologia, antes símbolo do sucesso chinês, também enfrentaram repressão. Impostos sobre lucro subiram, regras de compliance foram endurecidas e o clima de instabilidade afastou investidores estrangeiros. O investimento direto externo caiu 50% entre 2021 e 2024, o menor nível em mais de 3 décadas. É o tipo de colapso que não estampa manchetes todos os dias, mas que mina a capacidade de recuperação de um país por anos. Enquanto isso, o cidadão comum vê o cenário piorar. Nas cidades do interior, serviços públicos estão sendo cortados. Hospitais fecham turnos. Escolas demitem professores. Linhas de ônibus são suspensas. Em províncias como Guizhou, Henan e Gansu, relatos mostram que servidores estão com salários atrasados por até 3 meses. Não há dinheiro. E o governo central, mesmo ampliando repasses emergenciais, não consegue tapar todos os buracos. O mais alarmante é que essa situação está longe de um ponto de estabilização. As projeções para o segundo semestre de 2025 indicam: nem a produção cresce com força, nem o consumo se recupera, nem o governo consegue reagir com eficácia. E tudo isso alimenta a crise fiscal dia após dia. Mas por que é tão difícil sair dessa situação? Porque os pilares da economia chinesa estão conectados de forma viciosa. Sem consumo, empresas vendem menos. Empresas vendem menos. Demitem. Demitem. Consumo cai. Consumo cai. Arrecadação cai. Arrecadação cai. Governos cortam serviços. Serviços caem. Confiança despenca. Confiança despenca. Ninguém investe. Ninguém investe. O crescimento morre. Não aceita desaceleração. Não reconhece crise. Por isso, as estatísticas oficiais são sempre polidas. O PIB cresce. A confiança do consumidor aumenta. As reformas estão em andamento. Mas nas ruas, nas empresas, nas províncias, a realidade é outra. E essa desconexão entre o discurso oficial e a vida real torna mais difícil qualquer resposta efetiva. O sistema fiscal chinês, como ele existe hoje, não é apenas frágil. Ele está quebrando. Baseado em uma fonte de receita que sumiu. Dependente de um mercado imobiliário que está afundando. Sustentado por consumo que não volta. E operando sob uma deflação que mina lucros e esperança. E, para piorar, governos locais não podem legalmente criar novos impostos sem autorização de Pequim. Ou seja, eles estão presos. E Pequim, por sua vez, está sobrecarregada, com um orçamento cada vez mais pressionado e uma dívida nacional que também não para de crescer. A verdade é que a China está tentando consertar o telhado, enquanto a casa pega fogo. Há tentativas de resposta, que veremos na próxima parte. Mas até aqui, a espiral continua. E quanto mais ela gira, mais frágil fica o dragão. E um sistema tributário que parece ter sido projetado para tempos de euforia, mas que falha miseravelmente quando a maré baixa. Mas e o governo central? O Partido Comunista Chinês, diante desse cenário, não ficou parado. Pequim reconhece que a crise fiscal é real, mesmo que não diga isso com todas as letras. E, nos bastidores, medidas estão sendo tomadas. Medidas que, em teoria, podem reverter o colapso, mas que, na prática, enfrentam obstáculos profundos, econômicos, políticos e sociais. A primeira proposta é a mais ambiciosa e também a mais arriscada. Introduzir um imposto nacional sobre a propriedade. Hoje, na China, a maioria dos imóveis não é tributada anualmente. A receita vem da venda inicial do terreno, mas depois disso, nada.
Isso é incomum. Em praticamente todas as grandes economias, o imposto sobre propriedade é uma fonte importante de receita estável e previsível para os governos locais. Na China, não. Por décadas, o partido evitou tributar imóveis por uma razão estratégica. A classe média chinesa colocou tudo o que tinha no setor imobiliário. Para milhões de famílias, o apartamento não é apenas moradia. É poupança, é herança, é segurança. Tributar esses imóveis agora, especialmente num momento em que o mercado está em queda, pode ser visto como um ataque direto ao patrimônio da população. Mesmo assim, Pequim sabe que não há muitas alternativas. A arrecadação vinda da venda de terras praticamente evaporou. E algo precisa preencher esse vazio. Por isso, desde 2022, o governo central iniciou projetos piloto em algumas cidades, testando modelos de imposto sobre propriedade. A ideia é medir a aceitação social, ajustar alíquotas e criar um modelo escalável. Se funcionar, poderia gerar centenas de bilhões de yuans por ano em receita local. Mais importante, seria uma fonte constante e sustentável, menos vulnerável a bolhas ou colapsos. Mas há dois grandes problemas. O primeiro é técnico. Como calcular o valor real dos imóveis na China? Os mercados são profundamente desiguais. Um apartamento em Pequim ou Xangai pode custar 20 vezes mais que um semelhante em uma cidade do interior. Além disso, muitos registros de propriedade são imprecisos, desatualizados ou incompletos. Há casos em que a titularidade nem está claramente definida. Implementar um imposto nacional exige uma revisão completa dos cadastros imobiliários, algo que levará anos, talvez mais de uma década. O segundo problema é político. A rejeição popular. As famílias estão fragilizadas, viraram credoras involuntárias de imóveis desvalorizados e agora seriam obrigadas a pagar por eles, todos os anos. Mesmo os apoiadores do partido expressam desconforto. O risco de protestos não é desprezível, e Pequim sabe que despertar a ira da classe média urbana pode ter custos imprevisíveis. Por isso, embora o imposto sobre propriedade esteja nos planos, ninguém espera que ele resolva a crise no curto prazo. A segunda resposta de Pequim foi mexer no imposto de renda. Na China, apenas cerca de 10% da população economicamente ativa paga imposto de renda. Isso porque o limite de isenção é relativamente alto, equivalente a cerca de 8 mil dólares anuais. O governo anunciou ajustes. A expectativa era clara: aumentar a arrecadação direta e transmitir a ideia de um sistema mais justo, onde os mais ricos contribuem mais. E, de fato, isso trouxe resultados. Em 2023, só com fiscalização e cobrança de tributos atrasados de altos salários, foram recuperados 200 bilhões de yuans. Mas o imposto de renda, embora necessário, também enfrenta limites. Primeiro, porque a base de contribuintes é pequena. A maior parte da população ainda ganha abaixo do limite de taxação. Segundo, porque o aumento de impostos num momento de desemprego crescente pode sufocar o consumo, e isso, como vimos antes, só piora o cenário. Terceiro, porque a confiança dos empresários está em baixa. E tributar mais justamente agora pode afastar ainda mais investimentos. É como apertar um balão. Você pressiona um lado, o outro estoura. A terceira frente de resposta de Pequim foi refinanciar a dívida local. Com os governos provinciais atolados em dívidas, muitas delas escondidas em veículos de financiamento obscuros, era preciso reorganizar as finanças. Em 2024, o governo central lançou uma iniciativa para substituir dívidas caras por títulos especiais com juros mais baixos. Ao todo, foram 3 trilhões de yuans em títulos emitidos para aliviar os governos locais. Na prática, isso significa que a dívida não desaparece, mas se torna menos sufocante, com prazos maiores e juros menores.
Com isso, cidades e províncias puderam respirar um pouco. Essa medida teve efeitos positivos. Além do refinanciamento, Pequim também aumentou sua própria participação nos gastos públicos. Historicamente, os governos locais são responsáveis por 70% das despesas, mas ficam com menos da metade da arrecadação. Para tentar corrigir isso, o governo central começou de reconstruir o elo entre autoridade e responsabilidade. Mas, mais uma vez, isso compra tempo, não resolve o problema estrutural. Porque enquanto a reforma tributária real não acontecer, enquanto os governos locais não tiverem receita estável e própria, o sistema continuará dependente de socorros periódicos, e cada novo socorro vem com seu próprio custo. Mais endividamento, mais pressão sobre o orçamento central, mais incerteza sobre a sustentabilidade. A verdade é que o Partido Comunista Chinês está andando sobre uma corda bamba. De um lado, sabe que precisa reformar, precisa mudar o sistema tributário, precisa distribuir responsabilidades de forma mais justa, precisa recuperar a confiança de investidores e cidadãos. Do outro lado, teme a reação popular, teme protestos, teme instabilidade e teme, acima de tudo, perder o controle narrativo da economia. Por isso, cada passo é cauteloso, cada reforma diluída, cada decisão testada em silêncio. As reformas são, sim, um avanço, mas elas não acompanham o ritmo da crise. O sistema está afundando mais rápido do que o governo consegue reformá-lo, e isso é perigoso. Especialistas alertam que, sem medidas mais corajosas e rápidas, até 30% das províncias chinesas podem enfrentar calotes fiscais até 2027. Sim, calotes internos, serviços parando, obras inacabadas, hospitais sem luz. É uma realidade possível. E que pode se espalhar silenciosamente pelas províncias menores e mais endividadas. O partido sabe disso, mas continua apostando no tempo, na lentidão das reformas, na esperança de que a economia global melhore, que os preços se recuperem, que a confiança retorne. Mas, e se isso não acontecer? O que pode acontecer se as reformas falharem? Como o mundo será afetado por essa crise? E qual é o verdadeiro risco, para todos nós, se o dragão perder sua força? E o que isso significa para você, que está do outro lado do planeta? Vamos explorar os 3 cenários mais prováveis para os próximos anos, do mais severo ao mais otimista. Cenário 1. O pior caso: calote, estagnação e contágio global. Neste cenário, a crise fiscal continua piorando. As reformas caminham devagar demais e a confiança interna não se recupera. As províncias mais frágeis, como Guizhou, Ningxia e partes de Henan, entram em colapso administrativo. Começam com atrasos salariais, depois cortam serviços essenciais e, por fim, deixam de honrar dívidas públicas, mesmo que de forma disfarçada. Pequim, já pressionada, não consegue socorrer a todos, e o caos fiscal espalha-se em ondas. Ao mesmo tempo, o consumo não volta. A deflação se mantém. Empresas continuam falindo, especialmente as pequenas, e a juventude urbana perde esperança, algo perigosamente novo em uma sociedade que sempre projetou o futuro. O impacto disso no resto do mundo é severo. Cadeias de suprimentos globais começam a falhar com frequência. Fábricas fechadas na China atrasam entregas em todo o mundo. Eletrônicos, carros, peças industriais, tudo encarece ou desaparece das prateleiras. Países que dependem das exportações de commodities para a China sofrem choques diretos. Austrália, Brasil, África do Sul, Chile, Canadá. Com a construção parada, a demanda por minério, aço e petróleo despenca. Os mercados reagem com pânico, as bolsas caem, investidores fogem de mercados emergentes, a confiança global se abala.
Nesse cenário, a China arrasta o mundo para uma recessão sincronizada. O impacto político também seria profundo. Pequim, em crise interna, poderia aumentar o controle autoritário, reprimindo protestos e censurando a mídia ainda mais. Ao mesmo tempo, poderia adotar uma postura externa mais agressiva, usando o nacionalismo como escudo político, especialmente em disputas no Mar do Sul da China ou em relação a Taiwan. Esse cenário não é inevitável, mas os sinais de alerta estão aí, e muitos analistas, hoje, não o descartam. Cenário 2. Estagnação administrada. A China, no modo sobrevivência. Neste cenário, Pequim consegue evitar o colapso completo, mas a economia permanece estagnada. As reformas fiscais avançam lentamente. O imposto sobre propriedade é expandido para algumas cidades. A arrecadação melhora, mas não o suficiente. O setor imobiliário não se recupera, mas, pelo menos, estabiliza, com menos falências e algum controle nos preços. A confiança do consumidor permanece baixa, mas programas de estímulo pontuais evitam o pior. As províncias continuam dependentes de transferências do governo central, e os investimentos em infraestrutura reduzem drasticamente. Nesse cenário, a China entra num novo tipo de normal: crescimento moderado, controle forte e instabilidade latente. O PIB cresce entre 3% e 4% ao ano, mas com pouca geração de empregos e sem ganhos reais de produtividade. O mundo, nesse caso, se adapta a uma China menos influente economicamente. Empresas aceleram a diversificação de fornecedores, algo já em curso. Vietnã, Índia, México e Indonésia ganham protagonismo. A ordem global muda, de forma lenta, mas irreversível. A China deixa de ser a força motriz do crescimento mundial e passa a ser um dos polos, entre outros. Esse cenário não envolve crise global, mas sim um período de transição difícil, com mais proteção econômica, mais tensões geopolíticas e um rearranjo da forma como o mundo produz, consome e investe. É o que muitos chamam de novo mundo multipolar em ritmo lento, e passam a investir em setores estratégicos: saúde, educação, tecnologia verde. O governo central assume o financiamento de programas nacionais e direciona recursos para estimular o consumo interno, cria redes de proteção social, incentiva o empreendedorismo local e aposta no fortalecimento da classe média. O setor imobiliário é reformado, não ressuscitado. Novas regras são criadas para impedir bolhas futuras. Os estoques ociosos são convertidos em habitação acessível. O investimento externo, ainda que tímido, começa a retornar, e a China reconstrói parte de sua imagem de estabilidade e previsibilidade. Nesse cenário, a China cresce a taxas moderadas, mas sustentáveis, entre 4% e 5% ao ano, com foco no mercado interno, consumo consciente e produtividade. O impacto no mundo é positivo. As cadeias de suprimento se reorganizam de forma mais inteligente. Os países exportadores mantêm parcerias com a China, mas com menor dependência. É o cenário da reconstrução cautelosa, do aprendizado após a crise, do dragão que, mesmo ferido, encontra uma nova forma de voar. O mais preocupante hoje não é o tamanho da dívida, nem o número de imóveis inacabados, nem a desaceleração do PIB. O que mais preocupa é o silêncio. É a falta de transparência, é o controle da informação, é o receio de admitir que o modelo de crescimento está esgotado. Sem transparência, não há confiança. Sem confiança, não há investimento. Sem investimento, não há recuperação. A crise fiscal chinesa é o resultado de décadas de crescimento acelerado sem correções estruturais. De um sistema que privilegiou metas de curto prazo e ignorou a sustentabilidade de longo prazo. Agora, o país está diante de uma encruzilhada. Ou faz reformas de verdade,
ou segue empurrando o problema, até que ele se torne grande demais para ser contido. Enquanto isso, o mundo observa, com cautela, com preocupação e com a certeza de que, desta vez, o destino da China é também, em parte, o destino de todos nós. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está em jogo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, a gente investiga as engrenagens que movem ou travam o mundo. Nos vemos no próximo episódio.